madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Sabadou com S de saudoso. É isso mesmo, é o saudoso sábado de Bom Dia Pra Quem, o dia que eu sempre procuro reprisar e revisitar, né, os episódios anteriores de Bom Dia Pra Quem, né? E assim, a gente tá em abril, né? Se a gente pega 4, tira 6, né? Fica menos 2, e aí 12 tira 12 tira 2, fica 10, ou seja, outubro, né? Então a gente vai. O episódio de hoje é um episódio de um pouco mais de 6 meses atrás, do dia 14 de outubro de 2022. Faltando cerca de 2 semanas para a eleição, né? Foi uma sexta-feira, né? Faltando 2 semanas para a eleição, né? Do segundo turno das eleições de 2022, né? Então, aquela expectativa, né, da eleição. E ainda tinha um detalhe que eu acho que era o que é importante. O conteúdo, ele conversa, ele dialoga muito com o momento atual que a gente está falando. A gente fala sobre eu falei sobre a ousadia, né? A covardia desse povo aí da extrema direita, né? De fazer as coisas de forma inconsequente, justamente porque acreditavam piamente na impunidade, que a justiça seria morosa, que a justiça faria com que demorasse demais e alcançar os objetivos, né? Os objetivos de destruir reputações. E no fim das contas, a gente está aqui no momento que a gente está vivendo, né? Que tem duas coisas que estão acontecendo, né? Uma é o fato de que estamos entrando numa CPI, né? Uma CPMI, né? É uma comissão parlamentar mista de inquérito, né? É diferente de uma comissão, da CPI do Senado ou da Câmara, porque a CPMI ela tem membros da Câmara e do Senado e na verdade achavam que era um desejo, né, dos bolsonaristas, né, respingar os atos, o golpe, a tentativa frustrada de golpe de Estado em 8 de janeiro, sobre o governo Lula, porque acreditava, porque queria colocar que o governo sabia que haveria esse golpe e que sabia que haveria esse golpe e nada fez, né? Essa é a acusação dos bolsonaristas. Só que o tiro foi saindo pela culatra, porque as coisas começaram a se mostrar, a se desenhar, a ter um desenho de que o único responsável dentro do governo federal em relação a tudo isso que aconteceu no dia 8 de janeiro foi o Gabinete de Segurança Institucional. O único erro realmente do governo foi não ter extinto o GSI. Mas tudo bem, segue o baile, né? Até mesmo... E aí, no fim das contas, toda essa celeuma, quando houve a revelação de um vídeo por parte da CNN, só que com uma edição muito mal feita, um direcionamento justamente para causar aí mal-estar com o governo, que até demitiu o chefe do GSI, né, que era uma pessoa muito próxima do Lula, era um militar muito próximo do Lula, e aí gerou esse desgaste. Veio a Globo em rede nacional, porque a gente sabe que CNN é um canal fechado, então ela teria uma repercussão menor, acabaria tendo uma repercussão menor.
Veio a Globo e mostrou tudo. E aí acabou desmentindo, acabando com a versão farsesca da CNN Brasil. E aí, no fim das contas, a CPI, que seria um problema para o governo, que talvez o único problema seja que vai haver esforços, que poderia atrasar votações, que talvez esse seria a preocupação que o governo teria, porque o governo precisaria ter o arcabouço fiscal colocado, algumas leis aí para poder fazer com que a coisa vá para frente, seja votadas, né, para poder destravar, né, acabar com esse legado maldito, né, desse governo anterior. E no fim das contas essa CPMI pode acabar favorecendo o governo de botar um monte de gente podre do bolsonarismo para fora, né? E isso é o tiro que é o tiro do bolsonarismo que está saindo pela culatra. E aí, ao mesmo tempo, está vendo a votação, né? Houve uma votação, né, essa semana, né, da lei da fake news, né? Uma lei que inclusive teve muito lobby das big techs. É uma vergonha o Google, o Facebook, o Twitter fazer essa campanha suja contra uma lei que regulamenta as mídias sociais, que a gente sabe muito bem que as mídias sociais, da forma que estão permitindo coisas abjetas, inclusive o terrorismo, aliciamento de jovens para o fascismo, o terrorismo. Então tudo isso está entrando nesse bojo aí. Então esse áudio, que na verdade por incrível que possa parecer, esse áudio, que é vídeo, né, ele é curto, ele tem 15 minutos. Eu consegui fazer uma redução nele, só do áudio, aí deu em torno de 7 minutos, reduzi pela metade o tempo, mas tem um conteúdo muito denso que vale a pena você ouvir. Então, inclusive, eu até falei demais. Então, sem mais delongas, vamos ouvir esse episódio de Bom Dia Pra Quem, de 14 de outubro de 2022. Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom Dia Pra Quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Sextou, é sexta-feira. O final de semana já está abrindo os braços. E eu vou te contar, hein? Faltam só 2 semanas. 2 semanas para o pleito. E no meio do caminho ainda tem um aniversário. O que eu vou ganhar de presente? Já sei, nada. Tudo bem. E o que acontece? Eles contam com isso, tá? Porque qual é o ponto aqui que eu acho importante? Eu até estava comentando com uma amiga sobre isso, que acho que vale até a pena a gente comentar. Imagine só o seguinte: as pessoas, elas estão fazendo de forma inconsequente, porque é aquela história, os fins justificam os meios, né? E eles sabem que a punição, o castigo, vai demorar para chegar. Então, quando demora para chegar esse castigo, significa o seguinte, gente: o impacto do que eles fizerem já vai ter efeito, já ter ocorrido efeito. Então, esse movimento kamikaze do governo Bolsonaro, de ataques sistemáticos e até mesmo absurdos, eles sabem que vai gerar uma repercussão negativa, essas mentiras vão cair no ouvido, na boca do povo, né? E que, mesmo que haja uma suspensão dessa propaganda, o efeito, o resultado, o objetivo foi alcançado, entendeu? Então, assim, enquanto o negócio não ser levado
devidamente a sério, a gente vai continuar fazendo a gente vai continuar fazendo com que esse crime, os crimes desse governo continuem compensando, tá? Porque assim, eles estão continuando a fazer o que eles fazem porque sabem que a punição é lenta, que a justiça no Brasil está agindo de uma morosidade sem tamanho, e a coisa tá rolando solta, entendeu? Tá rolando solta mesmo. E aí fica difícil a gente chegar a uma democracia se o crime está ocorrendo mais rápido do que a justiça, tá? E aí essa é a grande sacada que a gente precisa correr atrás. A gente precisa ter agilidade para punir esses caras mesmo. Porque essa boataria, essa mentira que está sendo colocada vai ter que ser resolvida. Agora, vamos ser sinceros, né, mano? Com o tanto de crime que o Bolsonaro fez durante essa campanha já deveria ter sido caçada há muito tempo. Já deveria ter derrubado a chapa. Bolsonaro e não sei quem que é. A gente só tá ficando no puro suco do ódio, gente. No puro suco do ódio. Aí fica difícil, até mesmo sextar, sabadá, domingá, porque é difícil. É difícil. Mas vamos pra luta aí. Eu acho que a justiça tá para vir e é uma justiça que pode tardar um pouco, mas não vai falhar. Porque realmente a gente vai precisar que seja dada uma rasteira definitiva em todos esses que estão destruindo a democracia. Porque quem está sendo conivente, quem não está bancando isentão, está sendo cúmplice. Está sendo cúmplice de um... Está sendo cúmplice de uma situação aí que é absurda, né? Então vamos pra luta aí, tá? Sextou, é sexta-feira, né? Sexta-feira! Né? E assim, eu vou estar bem um pouquinho de temperança, porque, gente, foi uma semana muito intensa para mim e a gente precisa entender a força que a intensidade nos dá. Mas também a gente precisa dar tempo para que o corpo possa se recompor. A gente está num estado de tensão permanente. A gente fica permanentemente em estado de tensão. Isso atrapalha muito, atrapalha o coração da gente, porque deixa o coração da gente muito acelerado. Né? Dá ataque cardíaco, dá síndrome de pânico, dá crise de ansiedade, dá tudo. A gente perde a libido, aí você fala assim que libido é só a questão de libido sexual. Não, é libido das coisas, perder o tesão pelas coisas, perder tesão pelas coisas da vida, né? Cansar rapidamente, esquecer, desanimar, tudo isso. Tudo isso é síndrome do cansaço, né? O burnout, que nós estamos à beira do burnout. A gente está à beira do cansaço, do esgotamento, da exaustão. Estamos começando a ficar exaustos, porque é muita coisa. É porrada todos os dias. E aí a gente tem que, é difícil botar a cabeça fora e respira. Acho que eu já falei tantas vezes sobre isso em episódios anteriores que parece que é um mantra, mas tem que ser um mantra. O mantra é de botar a cabeça no lugar, botar as esperanças no lugar, que é a esperança aqui, na cabeça, acima da cabeça. Olhar para frente e não olhar para frente olhando para baixo, pro chão. Olhar para frente olhando para cima, porque você olha que há um horizonte enorme pela frente, não que o chão, o fracasso, o tropeço que está ali perto de você. E é isso que a gente tem que cultivar. Vamos fazer? Vamos ver. Vamos ver. Nossa, você acabou de quebrar suas pernas. Não, vamos fazer, tá certo? Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se
E aí, ó, sábado, domingo, segunda-feira, hoje é dia 14, né? Dia 17, a gente volta. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.